Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Há quanto tempo que a gente não se vê, há quanto tempo que eu não faço um novo conteúdo, mas estamos aqui. Tá tudo bem, tá tudo acontecendo de maneira legal, tá tudo tranquilo, fiquem sossegados que tá tudo muito bem, graças a Deus. Bom, primeiramente eu gostaria, antes de falar sobre o assunto de hoje, dar dois recados. Primeiramente eu gostaria de agradecer muito ao pessoal que tem vindo no canal e que tem assistido aí por conta dos Jogos Olímpicos. O pessoal tem assistido bastante o vídeo que eu fiz sobre o Cornelius Horan, o ex-padre irlandês que invadiu a Olimpíada, a maratona da Olimpíada de Atenas em 2004. E esse ano está fazendo 20 anos que aquele episódio aconteceu. E por conta disso eu fiz há um tempo atrás um vídeo falando sobre ele, porque eu particularmente o conheço e conheço toda a trajetória dele, toda a história de vida dele. E eu fiz um vídeo falando sobre isso. Então, se vocês puderem, dê uma passadinha lá no vídeo para vocês reverem essa história, que é uma história muito louca, que muita gente se surpreendeu realmente em saber dessa minha vontade, né, desse meu desejo em querer saber sobre o outro lado da história, desse momento tão impactante que fez história para os Jogos Olímpicos para sempre, né? Dizendo que no dia 29 desse mês, que é justamente o dia que marca, né, que simboliza aquele acontecimento olímpico, eu vou estar lá na Inglaterra junto com o Cornelius e a gente está combinando fazer uma entrevista, né, uma coisa exclusiva para colocar aqui no canal. Então, se você é inscrito no canal, ou se você não é inscrito, então por favor se inscreva e não perca. Dia 29 eu vou estar lá fazendo uma entrevista com ele exclusiva e a gente vai conversar e vai tirar alguma dúvida. Inclusive, se vocês quiserem mandar perguntas, tudo, fiquem à vontade, tá? Mandem perguntas pra gente que a gente com certeza responde lá pra vocês, tá bom? Minha voz não tá muito legal porque eu tô saindo de uma gripe aí, mas tá tudo bem, a gente vai melhorando com o passar do tempo. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar justamente sobre a Inglaterra, sobre essa situação que aconteceu com um imigrante ilegal africano. E por conta desse vídeo que eu fiz, que está sendo muito visto sobre Cornelius, muita gente tem me perguntado sobre a imigração na Inglaterra. Se vale a pena, se não vale a pena, se realmente dá para viver lá tranquilamente, como é que são as coisas, como é que o pessoal trata os estrangeiros. Então eu gostaria, assim, aproveitando esse momento, esse assunto que foi tão comentado e infelizmente graças, né, a uma tragédia, né, uma coisa tão ruim que aconteceu. Bom, em resumo, eu gostaria de dizer isso, gente. Em qualquer lugar do mundo, ninguém vai aceitar um imigrante ilegal. Para começo de conversa, independente de ser Inglaterra, de ser Estados Unidos, de ser Brasil, qualquer lugar do mundo a gente tem que pensar, ninguém vai aceitar um imigrante ilegal. Se você não está documentado, se você não tem teu visto, se você não está de uma forma legal naquele país, trabalhando direitinho naquele país, aquele país não tem obrigação de te aceitar. E isso estou falando em termos de sociedade, não é apenas uma questão de documento, de ter ou não documentos, mas é uma questão de sociedade. A sociedade inglesa, a brasileira, qualquer que seja, não vai aceitar uma pessoa que vai querer viver lá de forma ilegal. Então, assim, muita gente me pergunta achando que é uma coisa fácil, simples de fazer, que não tem problema. Tem problema sim, gente, tá? Como em qualquer lugar. Toda vez que eu vou documentada, bonitinha, eu vou com meu passaporte legal, com meu tempo legal estabelecido. Eu não sou cidadã europeia, mas eu vou com meu visto bonitinho, a gente tira o visto lá. Então eu particularmente nunca tive problema, todas as vezes que eu viajei para lá. Mas sempre tem a galera espertinha que quer dar o jeitinho brasileiro, que quer fazer as coisas embaixo dos panos. E o meu conselho é, gente, não faça isso,
sinceramente não é uma boa ideia, não é legal, né? O país não vai te acolher, as pessoas não vão te aceitar. Eu já vi casos de imigrantes, não brasileiros, mas casos de imigrantes que vivem em condições subhumanas, que vivem em situações dificílimas, que às vezes tem que ganhar um salário extremamente baixo, né, e que tem que viver de uma forma subhumana, justamente por conta disso, porque não tem legalidade, porque o país não reconhece, né, que você tem direitos. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu tive problema médico e nessa vez que eu tive um problema, pelo fato de eu ser estrangeira, se eu fosse precisar do sistema público de saúde lá em Londres, eu teria que pagar 100 libras para ser consultada. E lá você é consultado por um enfermeiro, você não passa por um médico. Você só vai cair na mão de um médico se for realmente uma coisa muito grave, se for caso de vida ou morte. É via de regra. A minha sorte é que uma das amigas que eu tenho foi enfermeira, é aposentada como enfermeira, e ela me indicou um hospital que recebe gratuitamente estrangeiros, tanto turistas quanto estrangeiros que estão começando a morar no país, que estão começando a viver no país legalmente, tá? Então, o que acontece? Se eu não tivesse tido essa ajuda, eu teria desembolsado no mínimo 100 libras para poder ser consultada. Então, assim, gente, não vale a pena. Não é uma questão assim, então você é anti-imigrante? Não, não sou anti-imigrante. Eu só acho que a gente sempre tem que fazer as coisas de uma maneira correta. A gente tem que pensar quando vai fazer as coisas. A gente tem que pensar quando você vai procurar assim, eu quero ir morar num lugar que fale língua inglesa. Tá bom, faça um bom curso de inglês, vá passear, vá conhecer, veja se você realmente tem condições de morar naquele lugar, se aquele lugar vai realmente proporcionar tudo aquilo que você está procurando, se vai suprir as suas necessidades. Agora, simplesmente falar assim, eu vou lá porque eu quero, sem pensar duas vezes, sem pensar realmente quais serão as consequências de estar morando num país desse, sem eu ter as devidas condições, não vai dar certo, de verdade não vai dar certo, né? Como eu falei, você muitas vezes vai ter que morar num apartamentinho minúsculo, com mais 10 pessoas de uma cultura totalmente diferente da sua, usando o mesmo espaço, com pessoas com hábitos diferentes, higiene diferente, tudo diferente, e nem sempre você vai se adaptar. Então, assim, será que realmente vale a pena o risco, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Então, imigração, gente, é uma coisa que a pessoa pode ir, vale a pena por uma aventura, mas assim, meu conselho é, vá primeiro para conhecer, vá para conhecer o lugar, vá para ver a cultura das pessoas, a reação das pessoas que elas vão ter com relação a você. Aí depois sim, você faça um planejamento e veja realmente se você tem condições. Mas faça tudo isso dentro da legalidade, de uma forma bacana, que você não vá se arrepender depois no futuro. Eu já conheci gente que foi, que se arrependeu, conheci pessoas que foram e se estabeleceram. Então, assim, tem de tudo, tem muitas histórias boas, outras complicadas, mas o importante em resumo, vá com pleno foco, realmente o que você quer fazer, mas faça de uma forma legal, tá bom? Então fica aí a dica, e não se esqueçam, dia 29 de agosto eu estarei lá na Inglaterra mostrando muitas coisas legais para vocês, né? E se Deus quiser, tudo vai dar certo. E um forte beijo, um grande abraço, nos vemos lá, se Deus quiser, tá bom? E curtam, comente e se inscrevam se vocês gostarem do conteúdo. Um grande beijo, um forte abraço, até a próxima, tchau!